Bom dia, tudo bem? Todos escutam? Tudo certo? Então tá bom. Vamos começar aqui o tema de hoje, né? Reforma tributária. Estamos recebendo aqui, junto com a gente, o nosso conselheiro e diretor Henrique, nosso conselheiro lá do Braço do Norte aqui junto com a gente, o Alcides, e o Júnior e o nosso palestrante, André Kannenberg, isso, né? Acertei. Contador, administrador de empresas, diretor da SOCIM, Centro Contábil de Indaial, 38 anos de atividade tributária e especialista em reforma tributária. Então, vou passar a palavra para ele para começar o tema, que eu acho que é de muita importância, nós aqui do Cresci. Lembrando que a gente está ao vivo aqui e depois vai ficar gravado aí, se depois o pessoal quiser compartilhar, com quem não conseguiu entrar, para a gente repassar as informações que vão ser faladas aqui. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e palavra livre aí. Bacana, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema muito importante. Ele é importante e atual, sobre a reforma tributária. É algo que vai mudar completamente a parte não só tributária das empresas de vocês, mas também como a parte administrativa. Então, muita maneira tem que se repensar nesse momento como se vai utilizar, como é que vai ser feita a sua empresa, a sua estabilidade, o seu modo operante de ser. Não é uma reforma somente de alíquota, de preço, né? O principal é entender que isso é uma reforma do negócio. Isso eu acho que é o principal ponto que nós temos que visualizar, o empresário tem que entender, e vai mudar o seu negócio. Então, muitos têm que analisar, não existe uma fórmula individual para cada um que tem que ser feito. Nós vamos nos dedicar a ser bem objetivos, certo? Colocar claramente para vocês de uma maneira didática, bem prática, o que está acontecendo, o que vai cada empresa vai poder se dedicar. O objetivo é que dar dica para vocês, empresários, o que vocês podem estar se preparando. É, essa questão da reforma tributária no ramo de imóveis, então, é muito bacana porque foi um desenvolvimento muito forte do próprio Cresci, das entidades, que desenvolveu muito junto com o governo uma maneira de conseguir buscar melhorar o projeto desde que ele começou. Nós vamos analisar inicialmente o projeto inicial da reforma tributária, ele era muito mais problemático. Então, hoje, do jeito que foi feito, conseguiram muito. Acho que foi um dos ramos que mais teve benefícios, e conseguiram benefícios junto ao governo, foi a parte imobiliária. Tem uma parte do agronegócio que também trabalhou bastante. Porém, com todas essas alterações, se criou um sistema muito complexo. Criou-se um sistema bem complexo, com vários detalhes, não só para a parte das imobiliárias, que nós estamos discutindo aqui, mas como a parte dos clientes das imobiliárias, né, que são quem tem seus imóveis, quem tem seus aluguéis, suas construtoras, incorporadoras. Nós vamos trocar algumas figurinhas, né, sobre todo esse processo que está em decorrência. Eu sou o André Kannenberg, né, diretor da Sociedade Centro Contábil, a empresa que tem 58 anos em Indaial. Atuo na área contábil há 38 anos, formado em gestão de empresas e ciências contábeis, casado com a Alessandra, Praia do Buna da Marina, todo em Indaial, né, e especialista em reforma tributária. Por que eu digo que sou especialista em reforma tributária? Eu estudo muito reforma tributária. Já há 2 anos eu estudo diariamente. Analisar horas de estudo, porque é um tema que me cativa. A minha profissão é algo muito relevante. E nos traz assim um dinamismo que, poxa, a minha profissão também vai mudar completamente. Se vai mudar as empresas de vocês, a minha vai mudar totalmente, né? E tive a oportunidade hoje de estar com pessoas, estudiosos da reforma tributária, tributaristas, que estão diretamente lá no governo desenvolvendo a reforma tributária. Então, e por isso que eu consigo hoje trazer informações, o que é aquele artigo, o que é aquela lei,
o que aquele parágrafo da lei que está escrito, o que ele vai impactar na empresa de vocês? Hoje, nós somos a Sociem, ela é certificada, né, como uma empresa especialista na reforma tributária, pela Reut, né, que é um programa de mentoria, que é a maior empresa de tecnologia tributária do sul do Brasil. Tem que baixar um pouquinho a tela aí. Não está girando. Aí, legal. O detalhe é assim, ó, a reforma tributária, muitos questionam, poxa, mas ela vai só começar em 2033, ela vai começar em 2028, então será que isso ainda vai acontecer? Ela já é lei, ela não volta mais. A reforma tributária ela foi criada através de uma mudança na própria Constituição do Brasil. Isso nunca aconteceu, uma situação, já aconteceu, mas há muitos anos, para uma alteração tributária se alterar a Constituição. E já foi aprovado na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado, já foi aprovado pelo Presidente da República. Então, ela está aí, ela não tem mais volta, ela vai acontecer. O que ainda depende de uma regulamentação, de como aplicar certos processos da lei. Mas ela é lei, ela é fato. Então, está aprovada no dia 16 de janeiro de 2025, o Presidente da República sancionou a Lei Complementar 214, que trata da reforma tributária. Ok. O que é a reforma tributária? O importante é ressaltar nesse momento que nós estamos falando da reforma tributária sobre o consumo, certo? Existem muitos impostos no Brasil, mas essa reforma tributária é somente sobre consumo, sobre aqueles produtos da parte de produção, da parte de venda, certo? O que é? Não estamos tratando agora, nesse momento, a parte de imposto de renda e nem a parte sobre imposto sobre salário, que é sobre folha de pagamento. E muda completamente a forma como a gente apura, né? E como é que nós pagamos os nossos impostos. Ela baixou um pouquinho de novo, né? Ele não está indo de... Ok. Com a reforma tributária, gente, vamos lá, nós temos que entender que ela vai criar dois impostos, e nesse momento nós criamos o IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. Em resumo, pessoal, para vocês entenderem como é que vai ser essa reforma tributária, o que ela vai impactar, o IVA, que é Imposto de Valor Agregado. Vai se pagar imposto sobre aquilo que você agrega de valor, certo? Então, hoje, você paga normalmente seu imposto sobre o que você fatura, sobre o que você vende, certo? Agora vai mudar, você vai pagar o seu imposto sobre o que você está agregando de valor. Então, vamos dizer, eu comprei um produto por R$100 e vendi ele por 150, ok, eu vou pagar imposto sobre os 50%, sobre aquilo que eu agreguei de valor. Não é sobre lucro, ok? É sobre o que você agregou de valor. Então, é uma mudança significativa de como é que isso vai... Opa. Pessoal, vamos lá. O que são os tributos hoje? O que nós temos hoje? Né? Então, o que a reforma tributária... Como essa reforma tributária ela vai envolver os impostos federais, estaduais e municipais. Então, por força de lei, eles são obrigados a criar tributos distintos. Então, foi criado o IBS e o CBS. O IBS ele é o Imposto sobre os Bens e Serviços, que vai englobar o antigo ICMS e o antigo ISS. Ok? Então, esse não vai mais existir ICMS nem ISS, vamos ter o IBS. E na parte federal, o PIS e o COFINS, que vai ser criado a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IPI, ele em parte deixa de existir e se cria um imposto seletivo. Todos esses tributos, esse IBS, CBS e imposto seletivo, eles formam o IVA, ok? É chamado de IVA, mas porém nós vamos ter 3 tributos separados, com alíquotas distintas entre eles. Então nós não vamos ter um imposto só chamado IVA com uma alíquota. Nós vamos ter
principalmente IBS e CBS. Imposto seletivo, o que ele é? Ele é um imposto chamado imposto do pecado. Né? O governo criou tudo que faz mal à saúde ou faz mal ao meio ambiente. Okay? Então, essas categorias vão pagar o IBS e CBS normalmente, porém, lá na indústria, no começo da linha de produção, ele vai ter uma taxação a mais. Alguns é 5%, alguns é 10%, outros chegam até 20% sobre esse imposto seletivo. Então, às vezes, poxa, não, mas a minha atividade não está ligada em nada do imposto seletivo. Vamos lá. Minério de ferro, ele está taxado como imposto seletivo. Então, vamos analisar. Na atividade imobiliária, na construção, ele vai acabar impactando. Não diretamente na atividade das imobiliárias, mas numa construção em si, que envolve ferro. Certo? Lá, o minério de ferro ele é considerado prejudicial ao meio ambiente. Então, automaticamente, existe essa taxação. A transição da reforma tributária, vamos analisando assim, ó, ela gira em várias fases. Então, o governo criou uma transição longa, principalmente na questão da parte estadual e municipal. Porque vamos analisar, pessoal, fazer uma alteração da legislação federal é uma legislação. Agora, imagine todos os estados e todos os municípios. Unificar essa legislação. Não vai mais ter legislação estadual, não vai mais ter legislação ISS municipal. Vai ser uma legislação única. Ok? Então, foi criado um prazo mais longo para poder ter esses ajustes. O que ocorre? Já a partir de janeiro de 2026, a partir de janeiro do ano que vem, a reforma tributária ela já está pleno em funcionamento. Toda a parte operacional ela já vai estar ativa. Então, todas as notas fiscais já vão ter que ser emitidas, destacando IBS e CBS. Todos os sistemas já têm que estar configurados. As declarações, obrigações acessórias de responsabilidade das empresas já vão ter que ser transmitidas. O que ocorre? Em 2026, nós ainda não temos um dispêndio financeiro, porque nós vamos ter uma alíquota de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS em 2026, a título de teste. Só que esse tributo vai ser descontado do que você paga hoje. Então, em 2026, a reforma tributária já está funcionando, né? Ela já está, toda a sistemática já andando, é como se fosse um ano de teste. Porém, ela não vai ter um dispêndio financeiro para as empresas. Porém, vamos lá, chega 2027, PIS e COFINS não existe mais. São os impostos federais. PIS, COFINS e IPI, em 2027 já muda completamente. Ou seja, toda a parte dos tributos federais, em 2027, janeiro, né? Nós falamos 2027 é 1º de janeiro de 2027. Já deixa de existir PIS e COFINS e IPI e começamos a ter o CBS. Então, já é uma parte que já vai impactar completamente financeiramente nas empresas. E a parte do ICMS e a parte do ISS, ela tem uma proporcionalidade. Ela começa em 2029 e vai até 2033. Todo ano, o que ocorre? Lá em 2029, eu vou pagar, por exemplo, 10% de ICMS, né, na sistemática já do IBS, e 90% ainda de ICMS e ISS. Então, imaginam vocês, nós vamos passar por um período, do 29, 30, 31, 32, são 4 anos que vamos ter que fazer apurações dos dois tributos ao mesmo tempo. Meu Deus, vai ser complexo, né? Porque assim, uma parte da tua operação, ela vai ter em 2029, você vai pagar 90%, por exemplo, de ISS e 10% de IBS. Na imobiliária. A imobiliária não tem ICMS, ela tem a parte ISS. Mas 90% de ISS vai chegar em 2030. 80% ISS, 20% IBS. Então, imagina fazer a apuração desses tributos e também conseguir visualizar o negócio de vocês. Certo? A gente vai falar muito de como principalmente lá no final da reforma tributária. Mas esse período de transação, nós temos que fazer planejamento tributário todo ano, avaliar os negócios todo ano,
porque ele acaba tendo impacto grande. Claro que o principal impacto da tributação ele está na parte do PIS e do COFINS, que já começa em 2027. Mas a parte do ISS, muitas empresas, depende do município, né? Muitos têm 3%, vai até 5%, depende do município. Ele também é relevante. Então, vai ser bem complexa essa visualização. A incidência tributária do IVA que é o CBS e IBS, né? O que muda muito, o local da tributação desse tributo. Hoje, como ocorre? Hoje você tem seu imobiliário, ela está em Florianópolis. Ok. Eu vou recolher o ISS, o imposto, por exemplo, ele fica em Florianópolis. Ok? Como é que vai ser agora? É o município do destino. Vou imaginar que você tem a imobiliária tá aqui em Florianópolis, mas o teu cliente ele é de Balneário Camboriú. O tributo vai para Balneário Camboriú. Ele não fica mais em Florianópolis. Ele vai para o município destino. Então, isso, ele, principalmente para a administração pública, reflete muito, certo? Em cidades que têm muitas indústrias, ele acaba distribuindo de uma maneira muito proporcional à arrecadação. Ocorre muito hoje, por exemplo, situações de mercado de marketplace, de compras virtuais. Opa, eu comprei lá de São Paulo, hoje o imposto fica lá em São Paulo. Comprei, né? Mas ele entrega aqui em Florianópolis, o tributo vai vir aqui para Florianópolis. Então, a administração pública também vai ter que avaliar como é que ele tem essa sistemática, porque tem muitos municípios que vivem de uma arrecadação muito distintas, né? Quando é tributário, aí vem um lado B que vai impactar diretamente a atividade, nossa atividade aqui. Fornecer ou pagar o produto, o que ocorrer primeiro, ok? Hoje, como é que você paga o seu tributo? Eu emiti uma nota fiscal, hoje gerei uma comissão de venda, gerei hoje no dia 5 de maio. Opa, eu vou mandar para a contabilidade final de maio, eu vou pagar meu imposto para dia 20 de junho. Às vezes você tem quase 50 dias, 60, normalmente uma média de 45 dias, desde que você emitiu a nota até quando você vai pagar o tributo. Com a reforma tributária, você vai pagar esse imposto no momento que você emitiu a nota fiscal. Ok? Emitir a nota fiscal é no momento que você forneceu o serviço, ou seja, gerir a comissão no momento. Como é isso? Fornecer ou pagar, porque às vezes você paga antecipadamente ou às vezes você fornece antes. Então, o que vai ocorrer? Vocês vão ter um impacto no fluxo de caixa das empresas, certo? Que vocês vão ter que antecipar esse tributo. O tributo que vocês pagavam lá no dia 20 do mês seguinte ou no dia 10, vocês vão ter que pagar na data da emissão. Então, as empresas vão ter que ter um fluxo de caixa, se preparar para isso, vamos falar já a partir de 1º de janeiro de 2027, porque isso é representativo. Então, analise o que vocês pagam hoje de tributo, certo? O que vocês vão pagar futuramente, vocês vão ter que ter esse capital de giro antecipado. Tá? E o que vai tributar? Hoje, todas as operações onerosas, tudo vai tributar. Juros, né? Bonificações, tal, tudo vai ser tributado. Hoje tem muitas coisas que não são tributadas. Gerou valor, tributa. Então, é algo também que vai impactar muito nessa situação das imobiliárias. Crédito de CBS-SBS. Ok, gente, isso aqui é uma ponto que nós temos que prestar muita atenção, porque vai mudar a maneira de vocês, como vão avaliar, como é que vai ser a tributação das empresas, das imobiliárias de vocês. Hoje nós temos tributos envolvidos dentro da cadeia produtiva, como isso aqui, a indústria distribuidora, a indústria embuta um tributo, a distribuidora outro ponto de venda, o consumidor. A gente nem sabe como é que está esse tributo todo hoje desenvolvido. A gente acaba nem sabendo da cadeia tributária onde é que está esse tributo. Como vai ocorrer com a reforma tributária? Nós vamos ter uma alíquota maior
Porém, tudo, por exemplo, vamos usar o exemplo da indústria. A indústria, ela produziu, ela vai pagar o imposto. Todo imposto que ela pagar, ela vai dar de crédito para a distribuidora. A distribuidora vai pagar imposto, ela dá para o ponto de venda. Então, ele vai se zerando dentro da cadeia. Chegou no consumidor final, ok, lá vai tributar. Lá vai tributar o IVA. Então, ele vai se zerando dentro da cadeia produtiva. Todo mundo paga, mas o que eu pago, eu passo para o próximo da cadeia. Então, é uma maneira que a gente tem que avaliar, porque vocês também têm fornecedores e todo mundo tem seus clientes. Então, o teu fornecedor, ele vai pagar o imposto, mas esse imposto ele vai dar de crédito, né, para vocês da imobiliária. Ah, eu tenho um prestador de serviço, ou eu tenho um sistema que eu pago uma manutenção. Poxa, ele pagou um imposto, né? Só que ele vai me dar de crédito, aquele imposto que ele pagou, ele vai me dar de crédito. Que eu vou diminuir do imposto que eu vou pagar. Então, isso é algo que a gente tem que visualizar agora na reforma tributária. Essa questão que você vai conseguir utilizar o imposto do seu prestador de serviço, do seu fornecedor. O que ocorre? É a parte de... O que são créditos de imposto? Hoje tem muitas situações que não geram créditos de impostos. Então, se a gente analisar, poxa, despesa administrativa não gera, tal, comercial, às vezes material do escritório, coisas não geram hoje crédito de impostos. Compras de imobilizado, poxa, eu comprei um computador, eu comprei imóveis. Isso hoje não me gera crédito, por exemplo, de impostos. E com a reforma tributária, quase tudo vai gerar crédito de imposto. Então, isso também tem que ser avaliado, porque é muito importante avaliar hoje o que é que não gera crédito de imposto. Folha de pagamento. Então, pessoal, ok, como nós temos uma atividade e gera muita mão de obra, uma grande parte da despesa é folha de pagamento, a própria alíquota vai ser muito alta, porque a folha de pagamento não gera crédito. Nem a folha de pagamento e também não gera crédito para o tributo que eu pago. Certo? Então, se analisar, poxa, minha folha de pagamento é 30% do meu faturamento, mas eu pago mais 20% de imposto, opa, então eu só vou recuperar 50% ou menos do que o total que eu tenho de despesa. Então, nós temos que fazer cálculos muito bem distintos e específicos para saber onde é que nós vamos estar encaixando a nossa empresa. O que eu falei assim é que nós temos que analisar nossos clientes e fornecedores. Vamos lá. Eu estou falando aqui, pessoal, nós temos que entender que nós temos que pensar que as nossas imobiliárias elas vão estar estabelecidas no novo regime de tributação da reforma tributária. Ok, nós vamos ter uma tributação, certo? A tributação inicial da imobiliária ela vai ser uma alíquota de 19,5%. Que eu vou falar posteriormente sobre essa alíquota. E você vai dizer, poxa, mas eu vou ter que ter 19,5% de imposto, certo? É uma alíquota alta. O que ocorre? Essa alíquota você vai ter esse teu imposto. Porém, dependendo dos teus fornecedores, o que são teus fornecedores? Tudo que você tem de despesa. Tudo que você tem de despesa. Desde energia elétrica, água, alguém que fez uma manutenção, toda a tua despesa geral, você vai ter um crédito de imposto. Okay? Você imagina, então, você vai ter que somar tudo que você tem de despesas, aplicar os 19,5% e diminuir do que eu tenho que pagar do meu faturamento. Então, a sua alíquota não é 19,5% final. Eu tenho que analisar tudo aquilo que eu gerei de crédito. Porém, nessa tabela, eu estou colocando um detalhe importante. Vamos lá. Empresas do Simples, MEI e pessoa física, elas não geram crédito do imposto. E onde é que isso fica muito pesado para vocês? Imagina que você tem um fornecedor. Poxa, eu chamei uma empresa aqui para fazer a manutenção elétrica. Estragou as lâmpadas aqui da minha empresa. O prestador de serviço veio aqui, ele analisou. Poxa, não, vem cá, custou R$ 1.000 para fazer essa manutenção elétrica. Não, hoje também você paga para ele só, me dá um recibo, paga os R$ 1.000 para ele, o que seja 100. Agora você vai pedir para ele, meu querido, eu preciso de nota fiscal,
Só esses R$ 1.000 que eu te paguei, eu vou ter 19,5% de crédito, vou ter R$ 195 que eu vou descontar do meu imposto a pagar. É uma alíquota muito alta, ok? Porém, se esse teu fornecedor ele for optante do Simples, ele não pode te fornecer crédito. Você entendeu? Onde é que começa assim? A primeira tarefa de casa que vocês têm que fazer, analisar quem são os fornecedores de vocês e se eles são optantes do Simples Nacional ou não. Porque isso vai impactar diretamente no imposto que você vai pagar. Porque ele está muito alta. Né? Pode ser somente R$ 100. Poxa, vem um cidadão aqui e fez um serviço de R$ 100. Mas é R$ 20 que eu vou deixar de pagar de imposto. Então, esse teu fornecedor, possivelmente, ele também vai ter que mudar do regime de tributação dele. Certo? Ele vai ter que mudar. É delicado. Por isso que assim, essa conversa, todo mundo tem que entender e começar a ter com os seus fornecedores. Tens um parceiro que ele é estratégico, que ele trabalha muito para ti, ele vai ter que entender disso. Lucro presumido no lucro real, ok, essas empresas vão fornecer o crédito para você normalmente. Ah, eu tenho uma empresa de manutenção do meu sistema. Ok. Ou eu pago, né? O meu sistema, tá, ela já é do lucro presumido, ok, ele vai te gerar 19,5% de crédito. Eu pago R$ 1.000 por mês no meu sistema, eu vou te dar R$ 195 de crédito, esses 195 eu vou deduzir do meu imposto a pagar. Ok? Se ele for do Simples, não. Mas isso é um trabalho que automaticamente todas as empresas vão ter que começar a se estudar. Aí se criou um novo regime chamado Simples no modo regular. O que ocorre isso? O Simples no modo regular é um regime que a empresa do Simples vai poder transferir o crédito. Ele vai continuar pagando impostos dentro do Simples, da parte da folha de pagamento e do imposto de renda e da contribuição social. O PIS e o COFINS, né, e o ISS vai pagar pelo IBS e CBS. Então, vai existir essa sistemática. Ela é importante para quem? Para as imobiliárias, que têm muita folha de pagamento. Então, possivelmente, as imobiliárias, as que estão hoje no Simples Nacional, possivelmente elas vão optar por essa Simples no regime regular do IVA. Porque vocês também vão ter alguns clientes que vão precisar de crédito. Vamos lá. Eu tenho uma empresa de contabilidade, ok? O imóvel da minha contabilidade, ele é alugado. Está alugado aqui com o Henrique. Legal, Henrique? Você tem a imobiliária e o meu imóvel está lá que você está administrando. Bom, você vai emitir a nota fiscal, né, do aluguel que eu vou pagar, mas também tem a tua parte da tua comissão, da nota fiscal que você vai emitir. Eu, da contabilidade, eu vou precisar do crédito do imposto, certo? A tua imobiliária, ela vai precisar fornecer crédito para mim, porque eu sou uma empresa, certo? Então, nós vamos ter que avaliar, você vai ter que mudar o teu regime de tributação para teus clientes que são empresas que precisam de crédito. Tá? Então, lá na frente eu vou explicar um pouco mais, porque vocês também têm clientes que são pessoas físicas, que não precisam do crédito de imposto. Então, vai ter que ter uma análise assim, muito categórica, quais são os clientes que vão precisar de crédito de imposto e quais não são. Tá? Porque tanto fornecedores quanto cliente, se ficar no Simples ou for pessoa física, ele não gera crédito e não aproveita crédito. Essa questão do crédito, ela é um pouco complexa, mas nós temos que entender. O que o meu fornecedor pagar de crédito, pagar de imposto, ele dá para mim, para eu diminuir do meu imposto. Certo? Isso é algo assim, bem importante para entender nesse momento. O que eu falei, por exemplo, para vocês, assim, a questão do fluxo de caixa, certo? O que vai impactar? O pagamento do imposto do IVA, ele vai ser de uma maneira chamada split payment. É um sistema que existe em algumas partes do mundo. O que ele ocorre? No momento que você paga o imposto, por exemplo, assim, você nessa imobiliária vai pagar, eu tenho R$ 1.000 para pagar do meu imposto, do IVA, ok? R$ 720 vai diretamente para o teu fornecedor.
e R$ 280 vai direto para o governo. Então, isso é uma mudança muito radical, porque no momento você vai pagar, primeiro que você vai pagar no momento da emissão da nota fiscal do boleto. Saiu teu, você fez o pagamento, automaticamente vai uma parte diretamente para o governo. Então não é mais assim, ó, final do mês eu vou emitir uma guia de imposto, tal, de todas as minhas movimentações, de todas as comissões que eu tive, eu vou pagar. No momento que o teu cliente da imobiliária, por exemplo, assim, ó, como eu falei, Henrique, eu sou cliente da imobiliária, eu vou pagar o meu aluguel, automaticamente 72% vai para o dono do imóvel, 28% vai para o governo. Isso gera um problema de fluxo de caixa, que não tem que antecipar. E imagina para o governo que ele vai receber isso tudo antecipadamente. Né? Então, imagina como isso vai ser bacana para o governo, né? Que eles vão ficar felizes, né? Que o dinheiro vai entrar cedo, vai entrar antes. Diminui muito a sonegação, ok? A sonegação diminui drasticamente, porque eu tenho que colocar esse dinheiro na frente. Eu tenho que colocar na frente e como meu prestador de serviço, vamos imaginar, o exemplo que eu dei antes aqui, é a mesma pessoa para fazer a manutenção de uma lâmpada. Talvez antes aqui, chamava um prestador de serviço aqui, um eletricista, arruma essa lâmpada aqui, cobra R$ 100, tá aqui, pega R$ 100, nem pega nota, né? Agora eu vou pedir nota daquele eletricista, que eu quero o crédito dele. Então, assim, diminui a sonegação e vai aumentar a arrecadação do governo e vai aumentar o que nós pagamos de imposto. Porque nós temos que entender, se o nosso fornecedor vai pagar mais, ele também vai cobrar mais de nós. Ele vai colocar isso no preço. Tudo bem? Ele vai ter que emitir nota, vai ter um custo a mais para ele. Automaticamente, sobre que ele aumentar o custo, ele vai nos dar de crédito a mais. Certo? Mas analisamos no impacto, isto, por exemplo, de fluxo de caixa. Como eu dou de exemplo, eu, por exemplo, tenho a contabilidade. Eu faço um serviço para a imobiliária, tem a imobiliária que é meu cliente. Ele me paga R$ 1.000 por mês. Ok? Legal, ele paga R$ 1.000 por mês. Todo mês ele disponibiliza R$ 1.000 para pagar para mim. Mas agora, por exemplo, vamos supor, o imposto vai aumentar 20%. Eu vou ter que aumentar em 20% meu honorário de contabilidade. Aí meu cliente, a imobiliária, vai me pagar R$ 1.200. Ok? Só que ele vai me dar R$ 200 de crédito do imposto. Teoricamente, o que ele está pagando a mais, ele vai ter de crédito. Então, fecha a conta, ok? Não teria um desembolso financeiro. Mas analisa o fluxo de caixa da imobiliária. Antes ele tinha que ter só R$ 1.000 por mês de dinheiro. Agora ele vai ter que ter 1.200. Certo? Então, analise no contexto geral de pagamentos, de despesas que vocês têm, quanto isso vai impactar. Quanto dinheiro a mais vocês vão ter que ter por mês no caixa da empresa para poder suprir com uma antecipação do tributo pelo SPIC, que vai ter que ser pago na hora, e também esse fluxo de caixa a mais com o repasse de valores que os fornecedores de vocês vão estar realizando. O valor de vocês, a comissão que vocês cobram das imobiliárias, também vai ser reajustado. Então, analise o cliente de vocês também. Ele também vai ter que ter mais dinheiro. Né? Porque, você vai fornecer mais crédito de imposto para ele, ok. Mas ele também vai ter que ter um desembolso maior. Então, uma coisa muito importante analisar, não é só a alíquota de imposto que vai aumentar também o fluxo de caixa, ou seja, a antecipação dos valores. Quando quer dizer que a sonegação tende a diminuir? Existe um estudo grande que a sonegação vai diminuir muito, principalmente porque a maioria das pessoas, das empresas, elas vão precisar do crédito no tributo. Qual é a empresa que não vai precisar, por exemplo, de crédito dos impostos, do IVA? Aquele que vem para o consumidor final. Vamos imaginar assim, o cliente de vocês, pessoa física, certo? Eu tenho um cliente que tem um aluguel, ele é pessoa física, ele não vai precisar desse crédito do IVA, que a pessoa física, ele não está diretamente relacionado aqui na reforma tributária. Então, ou
Ou você tem um cliente que é uma pessoa jurídica, uma empresa, que ela tem um comércio da rua, tem uma loja de sapato. Aquela loja de sapato só vende também para pessoa física. Então, essa loja de sapato ela também não vai optar pelo novo regime. Então, esse teu cliente dessa loja de sapato, ele também não precisa do crédito de imposto. Certo? Então, mas o resto, todo mundo vai querer crédito de imposto. E muitas empresas vão ter que se adequar. Prestador de serviço, a maioria vai ter que se adequar. Então, vamos analisar nas imobiliárias. Qual é a lição de casa que você tem que fazer? Primeiro, você tem que analisar quanto de cliente vocês têm de pessoa física, quanto se representa financeiramente no faturamento, certo? E quantas empresas você tem, por exemplo, hoje, e principalmente pessoa física, porque as empresas é difícil você visualizar. Ou visualizar, por exemplo, quem são teus clientes que são comércio. Aquele comércio que vende varejista. Porque um próprio comércio que também vende para uma outra empresa, para uma indústria, por exemplo, ele também vai ter que mudar. Mas então o principal ponto é você visualizar quem são meus clientes pessoa física. Você vai analisar, poxa, tem uma carteira de aluguel. Pô, 50% é pessoa física e 50% é pessoa jurídica. Pois é, você tem que tomar uma decisão, né? Eu vou optar pela minha empresa pelo IVA ou não, tá? Então essas empresas todas, elas vão querer o seu pagamento, o seu crédito de imposto. Então vocês, eu sei que vocês têm muitos clientes que são incorporadoras, né, que têm negócios, com certeza né, essas empresas vão querer esse teu crédito do imposto, porque vai impactar diretamente na tributação deles. Ok, pessoal, aqui agora vamos começar a falar um pouco a parte prática dentro das próprias imobiliárias. É, o, a reforma tributária, ela criou ela foi vendo, como eu falei, ela sofreu várias alterações por muitos impactos que foram criados dentro do processo. Então, um deles foi a parte de imóveis, né? A imobiliárias, elas vão ter uma alíquota reduzida em 30%. A alíquota do IVA, ela ainda não está definida, mas estima-se que ela vai ficar entre 26,5% a 29%. Hoje, o governo tem essa alíquota já com 28,97%, certo? Mas estima-se hoje, eles estão se trabalhando com 28%. Então, o que isso ocorre? Se eu pegar os 28% menos 30%, a alíquota das imobiliárias hoje seria em 19,5%. Esse seria o percentual do imposto das imobiliárias. Eu coloquei aqui venda e locação. Venda em redução em 50% e locação em 8%. Isso seria a tributação dos clientes de vocês, que têm um imóvel para alugar. Eu coloquei imobiliária que vocês recebem comissão. Ok? Se vocês têm um imóvel de vocês que vocês alugam, ok, ele vai ter redução de 70%. Mas, normalmente, a receita da imobiliária é sobre intermediação ou sobre alocação, certo? Então, vocês têm 19,5% de percentual do IVA. Tem várias outras atividades, tem o zero, que é a parte de cesta básica, mas nós vamos tratar aqui diretamente, né, da atividade de vocês, para não ficar tão complexo. Então, essa questão da venda e da locação conseguiram uma redução muito expressiva, né, que ela vai ser importante para os clientes de vocês, que são onde vão gerar os negócios. Se não houvesse havido essas negociações, o negócio de vocês impactaria muito mais, porque o produto de vocês ia ficar muito caro. André, Sim, pode repetir ali a diferença ali da imobiliária para venda para locação? ok. As imobiliárias, qual é que é a receita hoje da imobiliária? É uma comissão sobre intermediação ou locação. E você cobra uma comissão. Intermediação para venda, Intermediação de venda ou administração de ou locação. administração. E você cobra uma comissão sobre esses negócios. Uhum. Ok? Uma venda de um apartamento de R$ 1 milhão, 6%, R$ 60 mil Ok. de comissão. Sim. Qual é o imposto que incide sobre os 60 mil? 19,5%. É 19,5%. 19,5%. Ele tem uma dedução das despesas, né, sobre o crédito que você vai ter. Mas essa é a alíquota. E qual é a diferença desse 19,5% da intermediação para venda para o 14% da venda? Ok. Se você fosse o 14, é quando você é proprietário do imóvel.
ok? Se o imóvel, por exemplo, fosse da imobiliária, ela fosse vender o imóvel, ela ia pagar 14%. Então, quem é aquele KNAI, né, de compra e venda de imóveis próprios, é isso? Ok. Empresas que vendem Ou imóveis você próprios. falou, Alcides, você intermediou uma venda de um apartamento. Sim. O seu cliente, o dono desse apartamento, se ele for uma empresa, ele vai pagar 14% do imposto. Mas você vai pagar 19% sobre a comissão que você recebeu. Então, na intermediação, ficou em 19,5%. 19,5%. Intermediação para venda e intermediação para locação. 19,5%. Sim. E a administração da locação ficou aquele com 70% de desconto, é isso? Sim. Para quem é o proprietário do imóvel que está alugando. Proprietário. Ok? Você da locação, você vai cobrar 10%, por exemplo, de comissão da locação, você vai pagar o 19,5%. Mas o dono do imóvel, por exemplo, que é uma empresa que está alugando então o imóvel... Então, a administração da locação também é 19,5%. 19,5%. Ok? Certo? O proprietário... Isso é certeza absoluta em relação a isso. Certeza. É o proprietário que ficou com o proprietário maior. O proprietário. Certo? A tua atividade, o que ocorre? Se a gente teve informações divergentes lá na época da discussão, isso lá, porque na época do debate no Congresso Nacional, a ideia é que essa redução de 70%, né, ela fosse para a administração da locação também. Então, não ficou isso no texto da reforma? Não, é só a locação. Quem está recebendo o aluguel. Ponto a discutir, okay? Em Brasília. Ok? Muito detalhe assim, importante discutir em Brasília, por exemplo, vamos lá. Onde que se encaixa, por exemplo, o que é a imobiliária? É uma empresa de uma atividade, uma profissão regulamentada de corretores de imóveis. Ok? Então, se criou essa redução de 30% para prestação de serviço de profissão intelectual, de maneira científica, literária, que sejam submetidas à fiscalização por conselho profissional. Então, todas essas profissões, eles entraram numa redução de 30%. Por exemplo, minha contabilidade, um contador, ele é submetido ao CLC, uma fiscalização num conselho profissional. Então, a minha alíquota de 28% reduziu em 30%, como a de vocês, e a minha alíquota é 19,5%. Ocorre que no texto, onde ele marca são 19 atividades, não consta... corretor de imóveis. Não consta corretor de imóveis. Por isso a pergunta. Por isso que na discussão de Brasília durante a reforma, a informação que nós tivemos é que o desconto de 70% se aplicaria na intermediação para venda e para locação, não se aplicaria... E eu fiquei bem em dúvida, pesquisei, até dentro do próprio a Lei Complementar 214, essa questão da locação, e ela fica clara lá. Fica clara? Então, assim, eu também fiquei em dúvida, que meu primeiro entendimento também foi esse, ok? Mas lá não diz, opa, não, todas as vendas realizadas, tal, mas você não está realizando uma venda, você está intermediando a venda, certo? Questão de redação final, meu amigo. É o corretor, ou seja, você está tendo uma profissão de corretor de imóveis que está intermediando a venda. E você não está vendo. Quem está vendendo é o teu cliente, é o proprietário. Quem vende é o proprietário e quem compra é o novo proprietário. Sim. É o ponto a discutir isso aí. Então, parece que... E eu até pesquisei, até verifiquei, poxa, cara, no começo eu fiquei em dúvida, a interpretação que ele é um pouco... Aí quando eu visualizei... assunto para levar para o conferência. Até perguntei nesse grupo de mentoria que eu estou lá, se alguém tinha uma informação, então, não, realmente também tiveram dúvidas e teve lá o professor lá. E eu vou dizer que até os políticos ficaram nessa dúvida, né? Porque a gente conversou com os parlamentares lá, o entendimento deles era esse. E a alíquota teria reduzido para locação e para venda, mas pelo que eu estou entendendo, foi erro de... não sei se de propósito. Mas agora vamos analisar contextualmente. Não está correto, só. Submetido à fiscalização do conselho profissional, você tem essa redução. Porque lá na lei, você não está... Não é a imobiliária que vende imóvel. Não é teu. Você está intermediando uma venda. Então aí ficou bem duvidoso. Perfeito. É algo que vamos falar assim, vale a pena voltar na regulamentação da lei. Perfeito. Levar isso um pouco mais frente. E talvez dentro da lei se inclua que, inclusive, a intermediação da venda
esteja com essa redução de 70% na locação e 50% na venda. Eu vou aproveitar que a gente abriu o debate aqui, né, e dizer, você que está nos assistindo, né, e essa tributação não se aplica às empresas do Simples. Ok. Então, nós temos que, né, você que está nos assistindo, você tem a empresa do Simples, que é boa parte, né, das imobiliárias hoje, que atuam no Simples, e tem as empresas fora do Simples. Eu acho que tu vais falar um pouquinho do Simples depois, né? Sim. É só para marcar nesse momento aqui Bem da tua lembrado. apresentação, tá bom? Vai ter um novo Simples, né? Pelo que eu entendi, né? Sim. As empresas hoje que são do Simples, elas ainda continuam no Simples. Até o próximo slide já tem algo. Ok. Aqui nós já vamos comentar, por exemplo, onde é que tem que visualizar a tua parte de tributação. As atividades, uma imobiliária tem duas atividades, mas elas são muito distintas. Uma intermediação de vendas, outra é a locação. E como eu comentei, você tem que analisar quem são teus clientes, se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica. Hoje, se você tem uma imobiliária e analisa, poxa, mas 70% dos meus clientes são pessoas físicas. Será que compensa eu mudar para esse regime novo do IVA? Porque você pode ficar no simples como está hoje. Talvez não compense. Porque você mantém e fique no simples como está hoje, pagando a tributação como está hoje. Você não precisa, a empresa do simples mudar, optar pelo. Porque vai existir o simples também, e ele vai poder oferecer crédito para as empresas. A diferença do simples, novamente, né, lembrando, é que ela não pode, na nota fiscal que ela vai emitir, ela não vai dar crédito para a empresa. Mas tem a opção do simples, que vai poder dar crédito da parte dos impostos federais. E a parte da folha de pagamento, que é o principal, continua no simples. Então tem que ser muito avaliado. Cada empresa vai precisar fazer uma análise em relação aos seus clientes. Muito delicado. E uma linha geral, né? Vamos fazer uma simulação aqui, André. Imobiliária, que trabalha muito com o lançamento, imóvel novo, Sim. É muito provável, é possível que a incorporadora queira se creditar, vai se acreditar e vai optar por trabalhar com imobiliárias fora do Simples, provavelmente, porque o 19,5% do imposto pago pela imobiliária na intermediação para venda, a incorporadora vai se creditar. Vai se creditar esse imposto. Se a imobiliária que trabalha com lançamento é do Simples, Sim. a parcela equivalente a PIS, COFINS do Simples é muito menor de 19,5%. Okay. E aí a incorporadora vai se creditar muito menos. Por isso que ela provavelmente vai optar em trabalhar com imobiliárias fora do Simples. Isso faz sentido ou não? Claro. Porque imagina assim, uma comissão, às vezes, de um imóvel num valor alto, de 9,5%, é quase 20%. É muito. Essa incorporadora ela vai querer esse crédito de imposto. Uma incorporadora que vende um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, uma comissão de R$60 mil, por exemplo, 20% dos 60 mil são R$12 mil, que a incorporadora vai se creditar que ela pode deduzir dos impostos a pagar. Okay. A gente vai ter uma fuga do simples. Quem trabalha com lançamento, sim, por isso que esse slide é importante, porque quem trabalha com consumidor final, quem vende imóvel de terceiro... imóvel de terceiro, eu acho que aí a tributação é menor. Aí fica no simples, entendeu? Imóvel de terceiro fica no simples. Estamos discutindo aqui, né? Faz sentido isso? Que a locação, acho que também vai... Depende do terceiro, né? Se o terceiro... Pessoa física, né? Isso, se quem trabalha com imóvel tem que ser pessoa hoje física. Tem muitas pessoas que têm seus imóveis dentro de uma holder, de bens, também vai ter a tributação. Vamos falar, o que seria o ideal? Você analisar, tem uma carteira, por exemplo, de locação, eu vou ter uma empresa para eles, deixar no simples, daqui trabalha com pessoa jurídica, eu teria uma empresa, uma imobiliária fora do simples ou no simples de um modo regular. Pergunta, Michel. E quem trabalha com os dois? Ok, é isso que nós estamos discutindo, né, Ronaldo? Todo mundo trabalha com os dois, né? Muita gente, né? Como eu falei, agora discutir... poxa, eu tenho 50% de pessoa física do meu faturamento é pessoa física e 50% é na pessoa jurídica. Você tem que fazer conta. Quanto que vai aumentar essa minha tributação? Então, e ainda mais quando você está no Simples, o Simples tem escalonado a tabela do Simples. Eu não consigo dizer para você está na faixa de 10%, de 20% ou de 30% do Simples. Mas, como eu falei, o ideal seria... Vamos falar do que nós estávamos comentando no começo, né? Às vezes, a reforma tributária nos induz a querer fazer a coisa não tão correta, né? Então, hoje, você não quer ter duas empresas.
Mas talvez no futuro você vai analisar que eu preciso, talvez você vai dizer, opa, vou manter uma empresa. Me parece também, André, que quem trabalha com a incorporação e a construção civil, essa parte de crédito de tributos tende a desonerar a construção civil, porque são várias etapas da cadeia, né? Do parcelamento, da incorporação, da construção, da intermediação. Então, são várias etapas que hoje o setor imobiliário não se acredita dos tributos, né? E me parece que vai passar a se acreditar. Então, me parece que tem espaço na atividade da construção, da incorporação, que há espaço para fazer conta sobre crédito da cadeia, correto? Tem que fazer muita conta, porque o que ocorre hoje? Eles vão basicamente ter uma tributação em cima do lucro deles, né? Basicamente, aquilo que eles estão agregando de valor, que é a atividade da incorporadora que tá, ou da construtora. Essa parte das incorporadoras é uma outra palestra. Mais 3 horas de atividade só para incorporador e construção. Porque as incorporadoras, elas pagam os seus tributos pelo sistema RET, né? Que é aquele patrimônio de afetação. Paga 4% do seu tributo. Esse RET, com a reforma tributária, ele deixa de existir. Porém, serve um precedente que até o dia 31 de dezembro de 2028, quem tiver um projeto aprovado, ele ainda pode optar pelo RET dentro da reforma tributária. É possível que haja uma corrida, então, para aprovação de projetos. Porém, quem optar por essa possibilidade de aprovar um projeto para utilizar o RET até o final de 2028, ele não entra nessa sistemática de crédito de imposto. Ele vai ter que fazer conta e escolher se ele corre ou não. Você entendeu? Ou não, eu vou optar pelo RET, que eu vou pagar aquele valor fixo, sim, certo? Ou eu vou manter normal para ter o crédito dos meus tributos. Então, é muito planejamento que vai ter que ser analisado. Legal. Tá? Essa questão, eu coloquei aqui novamente, que eu acho que é importante ressaltar nas imobiliárias, que fica aquela dúvida, né? Eu vou ficar no simples, né? Muitas imobiliárias hoje estão no simples. Então, vai ficar no simples normal aquele que tem principalmente o teu faturamento como pessoa física. Tua receita vem principalmente de pessoa física, vai ficar no simples normal. A tua receita principal, ela vem de empresa, de pessoa jurídica ou de incorporadoras, você tem a opção de entrar no simples, no regime regular, certo? Que você vai poder dar crédito para essas empresas. Ou no lucro real ou no lucro presumido. Então, depende de cada situação. O que vai ocorrer muito é muitas empresas elas vão para o lucro real. Que estão hoje no lucro presumido, elas vão começar a optar pelo lucro real. A grande diferença hoje do lucro real para o lucro presumido, principalmente na parte do PIS e COFINS. No lucro real, a alíquota do PIS e COFINS é 9,25 sobre o lucro, né? E no lucro presumido é 3,65. Agora, com a entrada do IVA, vai ser igual para os dois, certo? Então, muita empresa vai optar pelo lucro real. Então, empresa, vamos falar assim, até 3 milhões e 600, 4 milhões e 800, a imobiliária já não pode mais estar no simples. Ela está no lucro presumido, possivelmente possa ser interessante ela ir para o lucro real. Vai depender também da lucratividade, porque no lucro real também... Então, são muitos planejamentos que têm que ser realizados, tá? Então, opções existem. Ou seja, abre um novo campo de estudo para imobiliárias talvez estarem no lucro real, então. As que faturam acima de 4 milhões e 800. Hoje não é comum. Hoje é quase inviável. Hoje não é comum. Porque pelo PIS e COFINS, você não tem crédito. Nós não temos muito crédito. Porque a alíquota está muito alta. Pode abrir uma possibilidade. Aqui, eu coloquei novamente o sistema de tributação. Analisar se os clientes de vocês eles vão precisar de crédito. E se o teu fornecedor também está gerando crédito. E uma coisa muito importante, vocês das imobiliárias, é já ir começando a readequar os contratos que vocês têm. Desde contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de compra e venda de longo prazo, ou os de locação. Estar previsto que anualmente vai ser revisto os valores conforme a alteração da legislação tributária. Porque, como eu falei, por exemplo, a parte 2028, já entra a parte do CBS, da reforma tributária. Então, isso já tem que constar aqui.
Poxa, lá você vai reajustar os seus valores. O aluguel vai ser ajustado, certo? A partir das B29, a parte do ISS, 10% todo ano vai ter um reajuste. Então, por ter o cliente deixar claro no contrato que todo ano você vai ter um reajuste de valor por causa da alteração da legislação. Né? Então, isto é importante deixar frisado. Muitas pessoas também estão visualizando essa questão tributária, uma questão do fornecedor, que ficou um pouco delicado. O teu fornecedor, por exemplo, vamos falar novamente assim, ó, vamos dar o exemplo do eletricista que eu chamei para uma parte elétrica aqui, me cobrou R$ 1.000. Ele vai me dar R$ 1.000, porém ele vai me gerar 19,5% de crédito. Eu só vou poder me aproveitar desse crédito se ele efetivamente pagar o imposto. Você imaginou como que o governo criou? Né? Então, e aí? Né? Se ele não pagar o imposto, eu não posso me acreditar. Então, tem gente colocando isso já nos contratos, já para deixar isso um pouco mais específico. Os corretores de imóveis, vocês também vão ter que analisar. Porque os corretores de imóveis, se você tem ele, por exemplo, como pessoa física, ele é um colaborador teu, ele não vai te gerar crédito. Certo? Se ele é um MEI, ele também não te gera crédito. Agora, se ele for uma empresa, por exemplo, do Simples, no regime regular, sobre o crédito que você paga para o seu corretor, ele vai te gerar crédito. Ok? Então, também tem que analisar como é que vai ficar essa relação do corretor de imóveis de vocês dentro da empresa. Corretor associado, né? Corretor associado. Corretor associado tiver uma PJ. Por um lado, não é ruim. Por um lado, é bom, porque hoje você tem um grande problema de bitributação. A imobiliária recebe, o corretor emite nota e muitas das vezes o pessoal faz o desconto da nota, porque a imobiliária pagou imposto sobre aquilo. Nesse futuro, o corretor você consegue receber de volta esse crédito. O que você recebe de volta? Opa. A cadeia se resolve sozinha. A cadeia essa se questão resolve. de crédito e débito. Ok? Fica melhor, tá? Desde que ele for uma pessoa jurídica, tanto do simples do regime regular. Né? Ou lucro presumido. Sim, sim. E do simples regular, o crédito que o corretor associado PJ vai gerar, imagino que seja menor do que ele estar no lucro presumido. Ou não? O crédito É o mesmo. é o mesmo? É o mesmo. Bom, É o mesmo. E essa cobrança ela vai ser feita no momento do pagamento? No momento do pagamento. Já momento é da geração. gerada uma taxa. Gerou. Você vai pagar o teu corretor. Então, vou fazer um Pix para ele. No momento que ele fez o Pix, 72% vai para o corretor e 28%. Então, não, 19,5% já vai para o governo. Provavelmente vai ter um campo lá que você vai ter que colocar o número da nota fiscal. Toda nota fiscal vai estar relacionada ao número do boleto. Vão ter que ter relação. Porque todo esse sistema ele vai ser feito pelo sistema financeiro. Você imagina? Como vai ter que estar atrelado isso, né? O próprio sistema financeiro, eu vou fazer um Pix. Ele vai lá no governo, ele vai ver, por exemplo, se o corretor, qual é a empresa dele, como é que é, ele já vai fazer tributação e já vai fazer divisão. Então, é um sistema bem complexo. Seguindo muito o Drex, né? Sim. Só uma correção aqui, né? Se o corretor associado PJ não for do simples, ele gera 19,5. Sim. Se ele for do simples regular, também gera 19,5? Gera 19,5. Também do simples regular? Sim. Bom, isso então. O simples regular, o que acontece? Ele vai pagar, pelo simples, só parte foi o pagamento do imposto de renda e contribuição social. Todos os impostos da reforma tributária ele está pagando normalmente. O que eu coloquei aqui? A parte prática, né? A tributação hoje, por exemplo, imobiliária, PIS, COFINS e ISS. Né? A PIS 0,65%, COFINS 3%, eu botei ISS 3%. Tem municípios que é diferente. A 6,65%. Se for do Simples Nacional, eu peguei dentro do Simples, ele diz quantos por cento que é do PIS, COFINS e ISS. Eu peguei um faturamento de 720 mil por ano até 1.800.000, porque senão eu teria que botar todos os percentuais do Simples. Com a reforma tributária, gente, é 19,5%. Então você vai analisar, poxa, hoje eu estou no presumido, eu vou ter basicamente Um aumento de carga tributária basicamente de 14,5 para 19,5, é isso? Não, de 7 para 19. Tá. Uma no presumido, a outra é do simples. Tá. Então, basicamente, vai ser 3 vezes mais a tua tributação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é bem interessante.
Administradora de imóveis. Ok. O cara emite o boleto, paga-se o valor total para ele e depois ele vai pagar o proprietário, certo? O locatário paga para a imobiliária, 90% ele vai repassar para o proprietário e ele fica com 10%. Como é que fica essa lógica desse imposto, desse valor? Da apuração do tributo? É. Porque o 10% é a taxa de administração. Sim, é. Esse 90% ele só passa, né? Pois é. Não é tributado como não é hoje. Né? Mas ele vai pagar. Vai. Pois é, mas ele vai pagar imposto sobre 100%, não sobre o... Vai pagar sobre 100. É porque essa comissão, Ou então... Não deve, né? Porque Pois é. quem paga o imposto sobre os 90%... Mas é porque ele emitiu o boleto. A pergunta é essa. Ele vai emitir o É boleto. a operacionalização Não, disso. ela é bem Cai na importante caixa essa dele. pergunta, porque quem paga essa comissão depois para vocês é o proprietário do imóvel, né? Pois é, passa isso para vocês, né? Entendeu? E a E no momento, imobiliária para ele repassa. pagar esses 10%, como é que você faz? Você emite uma nota para ele? Na verdade... Quando é pessoa física, quando o proprietário é pessoa física, ele faz lá o recolhimento conforme pessoa física, né? Ok. É isso. Mas o dinheiro circula por dentro da imobiliária. É isso, né? É. E o problema é a geração do boleto. Sim. Aí Precisa ficar atento na vamos lá, regulamentação disso. essa questão do split payment, que é a maneira de pagamento, né? Existem 3 maneiras de ser feitas. Então, talvez aí nós vamos ter que fazer pelo modo de uma apuração separada. Pois é, vai ter que ser boleto, vamos por assim. 2 boletos? Porque hoje essa transação... E mesmo assim vai gerar outro boleto vinculado aqui nota. Deixa eu fazer uma parte só para a nossa audiência ali. Porque olha só, gente, a intenção dessa palestra aqui é isso mesmo, é a gente trocar os assuntos. Perfeito. Você que ainda não está acompanhando a reforma tributária, a mudança foi extremamente profunda. É complexo. A regulamentação ainda está acontecendo esse ano em Brasília. Então, esse tipo de debate é importante para ter especialistas como o André, né, Carrara, Henrique, né, o Júnior, para a gente receber os feedbacks de pessoas, de profissionais como eles que estão estudando, fazendo curso, discutindo isso em Brasília, com o mercado. Né? Essa operacionalização precisa ser discutida esse ano. Para que lá na frente a gente não tenha nenhuma surpresa, né? Por isso que eu cresci, né? Tá de parabéns, né, Carrara? Você como presidente, vice-presidente, o Henrique diretor, o Júnior como conselheiro, de prover debates como esse para que a gente possa ter os feedbacks, os subsídios e levar isso para Brasília, né? Tem que ter, porque ela já está, a lei está feita, mas a regulamentação ainda explicado como é que vai funcionar. Okay? Mais um assunto para levar para o Conselho Federal. Então, essa declaração hoje ela é feita através do DIMOB, né? Ou seja, a pessoa física, o jurídica que está recebendo, ela apresenta o DIMOB na declaração de imposto de renda. A partir do momento que a imobiliária recebe esse recurso integralmente, ela vai estar gerando uma despesa que não é dela. Sim. Ela vai estar pagando... Com certeza, nesse caso, é bem importante de lembrar. Ele vai passar, existe o chamado do split payment, ele chama do tem 3 maneiras de split payment. Uma dessas é vai pagar automaticamente quando faz o pagamento. Outra, o que ocorre? Tem uma parte do split payment quando tem um pagamento que ele é parcelado. A primeira parcela é pelo momento do pagamento do boleto e as outras parcelas é no momento da apuração do tributo. Então, com certeza, nessa parte de vocês vai ser dentro da apuração. E ele não vai ser analisando esse seu contexto, ele vai ser na apuração. Porque o fluxo ele entra 100%, só que na verdade eu só vou... Não pode se candidatar disso tudo, que não é teu, né? Não, porque na verdade é só 10%. Eu só 10%. Mas aí não é tributado sobre o 10% só? Sobre o Claro. do serviço que eu prestei? Sim. Mas como ele falou, mas o recurso passa por dentro da empresa, né? Entrou no caixa. Okay? Não, isso é uma questão de analisar operacionalmente. Então, eu quis levantar aqui, por exemplo, que assim, como essa tributação ela vai fazer impacto na empresa, vamos lá, assim, como eu digo, poxa, eu tenho, vai ser 19,5%, mas o meu imposto hoje ele era 7,68% no Simples. Nossa, cara, isso aqui vai dar quase 12% de aumento. Ele é 12% a mais, né? 12% a mais de imposto. A mais de imposto. Ele é basicamente 3 vezes mais, ok?
Mas nós temos que analisar, vamos dizer assim, o que você gera de crédito. Tem o crédito aí. Então, eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, você tem um faturamento, 30% de folha de pagamento, 20% de imposto, 100% de aqui é só uma simulação. E que você tenha 30% de despesas gerais, essas despesas vão te gerar um crédito de imposto. Ok? O que você tem? Sobre folha de pagamento não tem crédito, sobre imposto não tem crédito e sobre lucro também não. Então, sobre essas duas despesas gerais, então você vai ter um crédito. Então, nessa simulação, eu teria aqui, ó, 5,885% é sobre o meu faturamento de 100 mil de crédito de imposto. Então, consequentemente, o meu 19,5 não são 19,5. Eu preciso deduzir aquilo que eu gerei de crédito. O que é o crédito? É de um fornecedor de um trabalho, de todos os meus parceiros de negócio que efetivaram. Então, eu teria uma alíquota efetiva nível de 13,65. Certo? Então, se eu tinha 7,68, agora eu tenho 13, então é 2 vezes mais, ok? Mas se tu analisar num contexto simples, é basicamente o dobro. Ok? É basicamente o dobro do imposto que você vai pagar do que você paga hoje. Porque eu estou considerando aqui somente o PIS, o COFINS e o ISS. Essa parte da folha de pagamento ela está totalmente expurgada, que ela não faz parte dentro da reforma tributária. Então, é um percentual expressivo, é basicamente o dobro do imposto que você pagaria hoje. Claro que tudo depende do faturamento da tua empresa, em qual é a tabela do Simples que ela está encaixada, certo? Aqui, por exemplo, na tabela do Simples, eu utilizei como exemplo essa alíquota de 16%. Se eu utilizasse a alíquota da última faixa, né, uma penúltima, tudo também vai quanto maior o teu faturamento, também maior é o crédito que você está recebendo. Então, ele é um pouco relativo a essa simulação. Só uma pergunta sobre o Simples, né? Sim. Boa parte das imobiliárias, né, hoje estão no Simples. Ok. Vamos falar da alíquota de 16% ali, né? Tem aquela fórmula ali embaixo, né? Parcela folha de pagamento, INSS, RPJ, CSL, alíquota do Simples 50,9%. Então, tu queres dizer ali que em torno de 50% é o que vai gerar de IVA ou não? Não. O que acontece, por exemplo, assim, vou pegar, por exemplo, 21%. Né? A parte Quinta faixa, 21%. A parte que não estaria na reforma tributária é 50,9%. A parte que está dentro da reforma tributária é 49,1%. Ok? Certo, exatamente. Mas o que desse 49,1% dessa alíquota, o que gera de IVA, o que gera de crédito? Tudo? O Simples, Okay. ele é um composto de vários tributos. Ok, então vou lá nesse 21%, 50% eu teria 10,5% de Simples. Isso. Okay? Esse 10,5% é o que vai abater de crédito ou não? Não, isso que você vai pagar para ficar dentro do Simples. Certo? Você vai pagar para ficar dentro do Simples. Para você ter o INSS e o imposto de renda por lá. Mais a parcela mais a parcela de 19,5% de IVA. Vai somar. Então, na verdade, você está segregando o Simples, é isso? Está segregando. Então, a alíquota do Simples não vai ser mais de 21%, vai ser em torno de 10, 11%. Ok, vai ser 10%. E além do 10, que são desses tributos que estão ali escritos, eu vou pagar mais de 19,5%. Mais o IVA. Isso aqui não tem nada a ver com o IVA. Então, o Simples mudou, então. Claro. Não, então, o Simples mudou, não é mais o mesmo. Mas é o Simples no modo regular, ok? Para você poder oferecer crédito. Entendi. Você vai manter ela. Então, o Simples para você oferecer. Agora, eu entendi porque que o crédito do Simples, da empresa do Simples, vai acreditar igual a do fora do Simples, porque o IVA é o mesmo, é 19,5%. O IVA é o mesmo. O IVA continua lá. Ok? Esse Simples, por exemplo, aqui, ó, eu vou manter aqui, ó, eu vou ter 50,9% da alíquota do Simples, porque o meu INSS e o imposto de renda e contribuição social, eu estou pagando pelo Simples. Sim. Ok? Agora, se eu for para o lucro presumido, né, eu vou calcular INSS por fora, vou calcular o imposto de renda e contribuição social por fora. Certo? Então, o que eu tenho que fazer minha conta? O meu faturamento, ele é 2 milhões por ano. Certo? Eu vou pagar 10% para ter INSS e imposto de renda pelo Simples. Compensa ou compensa pelo lucro presumido pagar o INSS por fora? Essa aqui é a conta que tem que ser feita. Eu fiz a pergunta ali, André, porque se tinha uma informação de que o Simples não tinha mudado. Não, o Simples mudou bastante. Então, o Simples regular
Para fornecer A crédito. parte do IVA, então, vai ser em torno de metade da alíquota, ali a de 21, em torno de 10, Não, 11, metade da alíquota do mais Simples. 19,5. O de 8%, por exemplo, o de 6%, por Sim. exemplo, ali, né? Em torno de 3% é da parte dos tributos ali, INSS, RPJ e CSL. Em torno de 3% é referente a IVA. Só que esse 3 vai virar 19,5. Por quê? Porque, É isso? porque isto... Não, os 3 mais o 19,5. Exatamente. O 19,5 continua. 19,5. Porque assim, ó, no simples regular. esse 3% é para você fazer o recolhimento do INSS e Imposto de Renda e Contribuição Social, que Perfeito. não estão na reforma tributária. Isso. Reforma tributária está PIS, COFINS, Imposto sobre Serviços, ICMS. Perfeito. Agora, esse é o simples regular. Isso. Tem o simples de hoje, como ele é hoje, que ele também vai ficar. Continua igual. Então, tu tem dois simples, Tem então. dois simples. Tu tem um simples de hoje que não muda, verdade. O simples de hoje é só que tu tem um simples regular, que é esse modelo novo, que aí você paga o 19,5, mas se acredita. O simples de hoje é para aquele se o teu cliente é pessoa física e não precisa de crédito. Se o teu cliente, por exemplo, ele é pessoa jurídica de crédito, aí você vai optar pelo simples regular, a tabela, por exemplo, vai ser a metade dessa aqui. Dependendo do caso, tu não precisa ter duas empresas. Não. Né? Só que você tem que entender, por exemplo, se a tua alíquota do simples, ela vai ficar pela metade, mas você vai ter 19, não é que é 19% e meio, você vai ter um crédito, que a gente ficou lá, talvez vai ser 13%, né? Depende do que vai depender do exercício de casa que você vai fazer para buscar de crédito. Despesa. Por exemplo, vamos dar um caso concreto aqui. Tem muita gente que gasta, empresa de imobiliária que trabalha com lançamento, tem uma conta alta de publicidade. É isso. Né? Essa empresa de publicidade também recolhe lá o IVA e acredita a imobiliária, correto? Sabe quanto é que esse IVA lá do Google, por exemplo, do Google Ads, Facebook Ads, quanto é que esse IVA? Ele não vai ter redução. Não vai ter. Não tem. Então, né, quem gasta bastante com publicidade, vamos considerar que o IVA é de 28, a imobiliária vai se acreditar, então, desse 28 para poder deduzir o seu tributo. Isso. Talvez aquele 5% que foi estimado ali, pode voltar ali. Ele pode estimado como despesa, né? Aí, eu coloquei 30% da tua despesa. Talvez aqueles 5,85 ali. Quem tem o simples vai ter que ter dois simples. Para mim é uma ou dois visão simples, ou um Ok. simples fora do simples. Nós não estamos aqui para dizer o que Hoje é para trazer o debate, né? Vamos falar assim, desliga Cada a gravação aí, né? Para não dizer o que legalmente não pode. Como dizia É o grande caminho. o jornalista É o grande esportivo aqui caminho. de Florianópolis, Miguel Livramento, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Possivelmente no caminho, você tem uma grande parte de locação que está em pessoa física, vai manter no simples. No simples atual, daí no simples regular. Aí vamos lá, aí tu vai montar uma outra empresa no lucro presumido ou lucro real e vai se carregar de despesa nela. E tudo Naquela lícito, né? do simples, pessoa física, não tem tudo... despesa nenhuma. E André? E vai se carregar toda a tua despesa naquela do lucro real, vai jogar teus corretor tudo para não dar lucro, vai jogar lá no lucro real. Nem E esse planejamento tributário é lícito, é legal. Claro. Não tem... Não é lícito você ter duas empresas. Isso não é permitido. Você não pode ter duas empresas no mesmo estabelecimento. No mesmo estabelecimento. No mesmo estabelecimento. Eles podem estar em estabelecimentos distintos. Não, mas o cara que trabalha com locação, ele pode ter a empresa dele de locação, né? Ok. E vai ter a empresa dele de venda. Ok. Se ele tiver, normal. Ok. Sim. Mas vamos assim, legalmente, ele tem que ter operações separadas. Sim. Uma tem que estar numa sala, outra tem que estar em outra sala. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente, a maioria das empresas de imobiliária já é formalizada dessa forma. Já porque não tem... Aí vai aquele jogo, como você falou, né? Aí você vai pegar a despesa dessa empresa do Simples, vai ficar com a locação pessoa física, a despesa dela, você vai jogar tudo na outra. Então, esse que vai ser o caminho do planejamento. Né? Sim. Tá? Maravilha. Vamos lá. Pessoal, daqui a pouquinho a gente está abrindo as perguntas do chat. Ok, tá? podemos logo... Aqui a gente já passou. Isso aqui nós já comentamos, né? Aqui eu ia falar um pouco da parte do ramo imobiliário. Que a parte agora seria a parte não da imobiliária, seria dos clientes de vocês. Dos proprietários dos imóveis. Proprietários dos imóveis. Pessoa jurídica. Tudo pessoa jurídica. A gente está sempre falando de pessoa jurídica, essas empresas que estariam optando já pelo IVA, né? A locação, como nós comentamos, vai pagar 8% de IVA e vendas 14%. Aqui tem alguns casos, eu acho que a gente vai só passar um pouco rapidamente. Eles criaram dentro do ramo imobiliário imóveis residenciais
um redutor social. O imóvel residencial, ele vai ter uma redução de R$100 mil na base de cálculo, né? Então, eu tenho um imóvel, por exemplo, de R$200 mil, certo? A alíquota aqui, ela é na venda de 14%. 200 mil reais, eu vou deduzir 100 mil, então me sobra 100 mil, eu vou aplacar os 14 mil só sobre 100 mil. Esse redutor social, esse valor o teto é R$200 mil, o valor do imóvel? Não, Esse é para tudo? é para tudo, só que só pode ser usado uma vez para cada imóvel. Ok? O imóvel, então, o imóvel de R$1 milhão, tu também usa o redutor. eu vou pagar os 14% sobre 900 mil. Então ele se aplica a todos os negócios. Todos os negócios, certo? Entendi. Um lote residencial, é um lote de 100 mil, é um lote de 500 mil, vou reduzir 30 mil reais da base de cálculo. Ele chama social, então, porque a redução na prática, no final da apuração do tributo, ele é muito maior para imóveis mais baratos. Uhum. É isso. Então, não existe um teto de valor de imóvel. Não. Alocação, a mesma coisa. Eu tenho uma alocação, aquela é de R$2 mil, na verdade eu vou pagar imposto sobre 1.400. O cartório de registro de imóveis também adotou uma prática parecida também. Foi como Então, aqui, esse custo de... aí existe aqui o redutor social e o redutor de ajuste. O que é o redutor de ajuste? Vamos falar, isso aqui é para quem está vendendo imóvel, né? O proprietário do imóvel. Ele vai pagar um imposto sobre a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição do imóvel. Okay? Isso ficou muito bacana, que no início não tinha, era o valor total da venda. Então, ele vai analisar o valor que ele comprou e a diferença do que ele vendeu, ele vai pagar, por exemplo, assim, os 14% de imposto sobre a diferença. E, inclusive, ele pode utilizar a dedução, o ITBI e as taxas de legalização. Bom, tá? Para não haver a bitributação também com os emolumentos. Ok. Ele reduz o emolumento e apura o tributo. Então, na venda, ele vai pagar o imposto sobre a diferença do resultado. Tá? Então, são duas coisas distintas. O redutor social, que são valores que vão ser reduzidos da base de cálculo para diminuir o tributo, né? E o redutor de ajuste, o que é? É você pagar o imposto sobre o lucro, sobre o que você está agregando. Aquela pessoa física, vamos falar assim, como eles fizeram alguns benefícios, eles querem penalizar aquela pessoa física que tem muitos imóveis. Certo? Então, se você, por exemplo, vende mais de 3 imóveis no ano, que eles são seus há menos de 5 anos, você vai pagar IBS e CBS. Ou que você vende mais de um imóvel que você construiu nos últimos 5 anos. Então, o que ocorre? Assim, eu, André, vendi 5 imóveis meus, 4 imóveis. Eu vou pagar o imposto de renda da pessoa física, ele ganha de capital normal, que a pessoa física paga, mais os 14% de IVA. Certo? O que eles querem? Evitar que uma pessoa física crie uma atividade de venda, compra e venda, e não seja formalizada com uma pessoa jurídica. Então, eles estão penalizando. Então, vamos analisar assim, quem tem mais de 3 imóveis, ou que tenha compra e venda, ou que tenha locação, ele vai ter que constituir uma pessoa jurídica. Ele vai ter que constituir uma pessoa jurídica. Porque senão ele vai ter a tributação normal da pessoa física mais a do IVA da pessoa jurídica. Ele vai onerar bastante. Vai onerar. Claro, constituir, você tem que transferir o seu imóvel, tem custo, ITBI e tudo, mas compensa. Na própria locação, se você tiver mais de 3 imóveis para locação, pessoa física, e a receita supera 240 mil no ano, você vai ter a tributação da locação mais a tributação da pessoa física, que às vezes lá na tua pessoa física você está pagando 27% e meio de renda de locação, mais IVA. Então, quem tem locação ou trabalha com vendas da pessoa física, vocês vão ter que orientar muito os seus clientes de vocês a constituir uma pessoa jurídica. Porque senão ele vai acabar ficando caro essa tributação para ele. Hoje em dia acho que já é caro. Né? Hoje em dia já vale a pena o cara... Já vale a pena. Quem já tem mais aluguéis, a maioria já tem sua administrador de bens e tal. Porque tem muita locação em área de baixa renda, que é de pessoa física. O cara faz lá uma obra irregular, faz um prédiozinho, faz geminado, faz 10, 20, 30 unidades, Sim. É tudo no dinheiro. Sim. Isso aí tem que ver como é que vai ficar, inclusive. Provavelmente a Receita vai conseguir chegar nessas pessoas aí. Vai.
Vai chegar. Do jeito que estão chegando agora no Airbnb, chegaram também, né? Então, vou colocar algumas informações finais aí, né? O vendedor será considerado responsável pelo pagamento de BSBS. Os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, né? Ele vai tributar IVA. Isso é uma coisa boa, né, para o ramo imobiliário, que hoje tem muitos investidores que não investem em imóvel físico e investem em fundos imobiliários financeiros. Isso é certo, isso Certo. então? É A certo. tributação de fundo imobiliário? Certo, e brigaram muito por isso. Não foi aprovado. É certo. Então, isso é uma coisa boa para o mercado imobiliário. Hoje não tributa e vai passar a Vai tributar. tributar. Vai tributar. Tá? Então, assim, a permuta não tributa IVA, exceto a torna. Ou seja, fiz uma permuta no imóvel, não tem imposto. Exceto só a torna é o quê? O valor que você dá de volta. Certo? Imposto de renda da pessoa física, ganho de capital, continua igual, né? 15%. Hã? 15%. 15% normal. Pagamento do sinal. Vocês, eu vou comprar um apartamento, eu dei 300 mil de sinal. O tributo no pagamento. Né? Então, às vezes, também vai mudar a questão da negociação, né? Regimes especiais de ISS. Tem muitos municípios que, por exemplo, têm imobiliárias que pagam um valor fixo por ano. Não pagam 3% do imposto. Tem muitos municípios que têm esses benefícios. Para PJ também. Oi? PJ? PJ. Tem. Para pessoa física é muito comum, né? Mas para PJ não Tem muitos municípios que têm. Então, eles serão extintos, esses regimes, né? Inclusive os regimes especiais de ICMS que existem. Hoje, Santa Catarina tem muitos regimes especiais. Hoje, por exemplo, na parte de importação, a gente vê que no nosso vai acabar, né? vai acabar. Então, por exemplo, essas grandes empresas que estão estabelecidas aqui na nossa região do Porto, eles estão basicamente com benefício tributário. Chega a importação aqui, coloca no caminhão e manda para São Paulo. Tá? E esses benefícios tributários vão deixar. Foi isso que eu pensei na hora que você falou sobre a questão do imposto lá no final. É o que tem muitas cidades pequenas que as empresas acabam indo por questão de imposto que vai matar ela. Acabou. Porque como vai ser lá na ponta final, para ela já não vai mais valer a pena. Não vai mais a pena. Porque daí o custo logístico vai matar. Não, porque você estabelece lá e nós vamos dizer, o teu ISS aqui nós vamos te isentar. Acabou-se. Não tem um regime especial para nada. Tá? Fora isso, a tributação é direto para o governo, né? Sim. E o município, que antes tinha parte da arrecadação, ela perde. Vai ter um repasse. E vai ter que ir lá bater porta. Não, vai existir um repasse, né? Até 2033, o repasse vai ser feito por uma média da arrecadação, né? Uma média da arrecadação que está existindo. Então, essa questão, depois, ela vai ser proporcional. Então, isso é bem complexo, né? Maravilha. Coloquei, né? Excesso de garantia continua, normal, porque não faz parte da reforma tributária que eu falei, é sobre consumo, é PIS, COFINS e ISS, na parte imobiliária. Né? Botei dividendos, 3 pontinhos, certo? Que é essa questão de distribuição de lucros. Isso faz parte da reforma da renda, mas possivelmente vai ser aprovado esse ano. Então, vai ter tributação para quem recebe até 500 mil reais por ano de lucros, de rendimentos. Vai tributar possivelmente 10% a mais sobre esses dividendos. A questão do ITBI, se fala muito também a nível nacional, porém, Santa Catarina ele já tem um ITBI, ele é escalonado, conforme vários valores. E muitos estados não têm. Então, o que está na regulamentação federal é basicamente o que tem em Santa Catarina. Então, para Santa Catarina não vai mudar muito. Para muitos outros estados que têm um valor só, um percentual bem menor. Então, para nós não vai ter uma mudança muito expressiva. Aí eu comecei para se preparar, tá, que tem que se adequar, revisar os contratos, capacitar a equipe, fazer um planejamento financeiro, tributário. Oportunidades, cara. Nós estamos aqui, quem está aqui nos assistindo quer sair na frente. Nós queremos. Vai custar mais caro a reforma tributária, mas ganhar com ela. Sair na frente. Tomar a decisão certa. Olha, tudo que eu falei hoje são dicas de como preparar o negócio de vocês. Certo? São ideias de como preparar. Ganhar eficiência, precificar corretamente, dialogar com clientes e fornecedores, vai ser fundamental. E agora? Né? Agora, como eu digo assim, agora é agir. Não que a reforma ela começa a ter um impacto financeiro lá em janeiro de 2027. Mas, gente, vamos analisar, tem que mexer nas empresas, talvez eu vou fazer mais uma, vou mudar, talvez eu vou mudar a minha empresa, poxa, eu vou ter uma empresa de locação, talvez eu vou manter ela só da pessoa física, eu não quero mais pessoa jurídica, vou analisar meus corretores, como é que vão se estabelecer. Gente, nós tem um ano aí para conseguir terminar esse processo, mas está bastante trabalho para pensar. Certo? Tem que fazer cálculo. Tem que fazer cálculo. Tem que fazer conta, tem que analisar. É aquilo que você falou, né? Quem está aqui
assistindo e sendo provocado pelo assunto, até porque é um assunto ainda aberto, não é um assunto fechado. Ok. A gente vê que tem muita ainda ponderações para ser analisada. É o momento de sentar aí com sua equipe e analisar, né? Conseguir o que já consegue ir adiantando. E aquilo que eu acho que você falou que é muito importante, vai mudar o negócio, né? Vai mudar o negócio. Não é só imposto que está mudando, Não. vai mudar o estilo de negócio. Ok. Você pode não fazer nada. Eu vou esperar acontecer. Pode custar muito caro. Ok? O que eu estou trazendo aqui para vocês? Pensar no negócio. Esse é o exemplo. Vamos É pegar se aqui. restabelecer, refazer o negócio de vocês para não custar tão caro. E se você, ok, eu vou manter do jeito que está, beleza, vou fazer isso aqui, vou pagar o imposto, vai ficar muito caro. Ok? Então vamos. Toda empresa tem seu arranjo tributário, tem que desmontar, tem que refazer, tem que pensar em fazer. Não tem uma fórmula mágica. Eu acho que para o grande está mais fácil do que para o pequeno, vamos dizer assim. Sim. O grande ele vai ter mais perna, ele tem a filial, aquela filial lá, ele vocaciona para lançamento, ele transforma naquela em tal simples, aquela é locação, ele transforma em tal simples. Okay. Agora o pequeno, que é o faz tudo, ele vai ter que repensar se ele vai fazer tudo ou se ele vai se concentrar num único tipo de ramo. Porque senão não vai valer a pena. É normal, vai ter que acontecer. Normal. Então, toda atividade de serviço vai ter que ser pensada. Então, mas é isso aí, né? Esse que é o fechamento. Eu digo, ó, aí também tem o meu e-mail, tem esse telefone, é o WhatsApp. Eu quero realmente, se vocês, com certeza, todo mundo está saindo com muita dúvida. Eu digo que vocês entenderam, não tem dúvida, então eu não cumpri meu papel, né? A ideia aqui era justamente trazer a vocês uma visão da reforma tributária e justamente gerar assim, um interesse em repensar o negócio. Em pensar o negócio de vocês, como é que ele está hoje e que tem como mudar, tem como melhorar. Então, vamos falar assim, como eu chamo isso aqui, é uma reforma tributária inteligente. Precisamos ser inteligentes e saber o que vamos fazer. Bom, vamos ver a questão de perguntas. Vamos lá, Carrara, pessoal que está nos assistindo, né? A gente abriu para perguntas agora. Eu vou pedir para... Pode tirar da tela ali os dados do André e vamos ficar todo mundo aqui aberto, né? Vamos liberar os microfones. Eu peço que a gente organize, gente, pessoal levantando a mão. Tem aí no Zoom, tem uma ferramentazinha para você clicar aí. Eu vi que o Leonardo levantou a mão ali já, né, Leonardo, sem clicar no botão, mas... Sim, sim. Podemos começar aí por Leonardo. Vamos lá? Posso perguntar? Posso falar? Tá bem. Primeiro, muito obrigado, André. Obrigado aos filhos também, todos os organizadores da palestra. Foi muito esclarecedor e o que o Alcides falou é muito verdade. A gente está saindo com várias dúvidas, mas já tem uma base para conseguir debater com a contabilidade, né? Para a gente conseguir ver os caminhos, as possibilidades. E eu tenho uma dúvida a respeito da tributação com o corretor. Será possível fazer a prestação de serviço, né, com o corretor associado, sendo ele emitindo a nota dele, nós emitindo a nossa? E muitas vezes também são duas imobiliárias fazendo uma mesma intermediação. Isso pode ser feito? Fui claro na minha pergunta? Não. Eu estava comentando com o André aqui que hoje é comum, né? Ter o split, né? Eu participei ali, o meu pai vendeu um imóvel. Sim. E aí a imobiliária mandou, foram, se eu não me engano, 3 notas. Foi a nota da imobiliária, do agenciador, do corretor agenciador com PJ também, né? E do corretor que fez a venda também. Então foram 3 notas fiscais diferentes. Isso vai poder manter? Eu acho que essa é a pergunta, Sim. né, Leonardo? Mas é o ideal, né? Exato. Deveria se manter. Porque se não manter, ele vai ficar complexo, porque vai gerar toda essa receita dentro da imobiliária e aí essa tributação depois ela não vai ficar legal, né? Tem que ser mantido, vamos falar assim, o que nós estávamos comentando aqui, essa parte operacional vai ter que ser avaliada, mas isso aí é fundamental ser feito, Leonardo. Sim. Entendi. Se me permite fazer mais uma colocação, eu percebi que a parte operacional ainda não está clara, não está bem definida. Não ficou claro para mim como que vai funcionar a dinâmica da tomada de crédito.
eu entendi que nós vamos pagar no momento da emissão da nota, vai ser pago, mas em que momento que eu me credito? Ô, Leonardo, você se acredita no momento que você pagou. Você pagou não, que o teu fornecedor pagou, ok? Você, por exemplo, assim, ó, você vai tomar crédito de serviços que você tomou. Como eu falei assim, o teu fornecedor aqui, ó, que eu chamei o eletricista para arrumar aqui e cobrou R$ 1.000, ok? Eu vou me Ok? creditar de R$ 195. Nesse momento, esse crédito já é teu, E ok? que momento que eu me beneficio dele? Aonde No que ele momento que você vai? for, no momento que você for pagar, eu tenho imposto, ok? Ah, Vou entendi. pagar meu imposto de R$ 1.000, eu já tenho 195 de crédito que eu vou diminuir. Já utiliza ali, É entendi. na hora. Já Na utiliza na hora. hora. Se eu fizer uma reforma, uma obra, algo que eu tome muito crédito, no momento que Pode eu até for acumular. fazer o Pode até pagamento, se acumular. eu tiver crédito para cobrir o total, vai cobrir o total e entendi. Vai acumular. E vai acumular para os meses seguintes. Entendi. Claro. Perfeito. Tem várias outras, mas eu vou deixar em aberto aí para outras pessoas perguntar. Mais uma vez, muito Me manda obrigado. pelo WhatsApp as tuas dúvidas aí, né? Depois até eles podem compartilhar com vocês aí, né? Compartilhar o meu WhatsApp aí depois manda as dúvidas, a gente vai trocando ideia. Tem bastante O detalhes aí. slide tem como disponibilizar, Alcides? O slide Vai ali ser só para a gente disponibilizado. revisar? É possível? Vai ser disponibilizado, sim. Obrigado. Legal. Obrigado, Leonardo. O Júnior aqui na mesa, Obrigado, nosso Alcides. conselheiro, tem perguntas aqui também. Vamos lá, Vamos né? lá, Júlio. Eu tinha várias perguntas, como diz o Leonardo, uma delas é a mesma que o Leonardo fez, né? Que a gente tem imobiliária também. Eu fiquei nessa dúvida de quando que eu vou receber o crédito, né? Então, o professor já explicou aqui já o entendimento, né? Eu fiquei com uma dúvida, André. Lá no começo da nossa conversa aqui, você falou que, vou dar um exemplo, ver se foi esse é o entendimento. Vou citar uma cidade, Balneário Camboriú, né? Muitas pessoas de fora, de todo o Brasil, inclusive de outros países, adquirem imóveis em Balneário Camboriú, certo? Eu tenho a imobiliária, vamos dizer, eu tenho a minha imobiliária em Balneário Camboriú, eu vendi, eu intermediei a venda para esse investidor em Balneário Camboriú, certo? O tributo não fica mais em Balneário Camboriú, vai para a cidade de origem do comprador. Eu fiquei nessa A tua dúvida. imobiliária é em qual cidade? A minha é Braço do Norte. Braço do Norte. Ok. Certo. Você vai emitir uma nota fiscal de intermediação, né? Certo. Para o teu cliente Balneário Camboriú. Hoje, o imposto fica lá onde é a tua empresa, a tua imobiliária. Fica Braço do no Norte. município de Braço do Norte. Agora vai ficar para Balneário Camboriú. Então, cidades aonde, como Balneário Camboriú, vão ter uma baixa nessa arrecadação. Por exemplo, porque Depende de onde é o cliente, né? não, é exato. Eu estou citando Balneário Camboriú porque é uma cidade Mas as pessoas não moram lá. que não moram Ok? lá. Eu comprei apartamento em Arrecadação da mas sou de prefeitura. Indaial. O meu contrato ele é feito porque eu sou de Indaial. Certo. Ok? Certo. Então, o imposto iria para Indaial. Não fica mais em Balneário Camboriú. Então, a prefeitura vai ter uma perda de receita aí. Vai. Né? Não, então... Então, existem vários pontos. A do Braço do Norte, na verdade, vai perder. Não, é que eu sei, eu entendi. Braço Norte. O cliente comprou lá em Braço Norte, ele é aqui de Floripa. A receita não vai ficar mais lá em Braço Norte. Mas os municípios, eles têm uma tarefa de casa tão grande quanto a nossa. Pois então, é isso que Nós temos o município nosso, o município dela, que é a Unifique de internet. Cara, isso gera uma receita para o município de Timbó gigantesca. Porque hoje está em Timbó. Agora, o imposto vai. Eu estou de Indaial, tenho Unifique, vai para Indaial, vai para aqui, vai para aqui, lá. Porque é importante. Empresas, municípios que têm aquelas questões de petróleo, aqueles royalties de petróleo, que vivem disso, não vão mais ter. Mas acho que é importante falar, não vamos aprofundar Não, nisso ok. aqui. Não é o caso. Mas Vamos falar do nosso negócio. A reforma tributária, ela prevê instrumentos para que os municípios e estados não percam a arrecadação. Não. Tem um fundo para compensar essa Exatamente. perda. Vai ter Só que essa dor de cabeça é dos municípios. Até 2043 tem o fundo de compensação. Ok? Mas a metodologia é exatamente essa. Até tem um período legal. Assim. Vamos lá, eu vou passar a palavra para o Patrick, só que antes, Patrick, tem uma pergunta aqui no chat que é bem ligeirinha. Abre ali o chat, por favor. O corretor pessoa física perguntou ali, né? Poxa, eu que sou corretor pessoa física, então eu não vou acreditar a incorporadora?
Não. Não vai. Física, não. Olha lá, ó. Clóvis, tá aí, Clóvis, ó. Não. Corretor pessoa física não vai gerar o crédito. O pessoa física está fora da reforma tributária. O PJ vai gerar o crédito. Sim, PJ optando pelo simples regular vai. Então, se ele for um corretor, ele for vender, por exemplo, uma incorporadora, talvez vai exigir dele o crédito. Talvez ele vai ter que constituir uma empresa do simples pelo modo regular para oferecer crédito para a incorporadora. Perfeito. Tudo que nós estamos falando aqui são teses, né, gente? Se a incorporadora vai exigir do corretor pessoa física PJ ou não, a gente não sabe. Mas possivelmente. Depende da relação, mas a tendência é que, A como tendência, gera sim. crédito, é um crédito alto, né? Ok. É A provavelmente tendência é a que os corretores incorporadora vão vai. ter que se estabelecer como pessoa jurídica. Legal. Patrick, vamos lá, Patrick? Olá, bom dia. Patrick é nosso conselheiro também aqui, Legal, lá legal, de Joinville. Parabéns, muito didática a apresentação. Olha, foi esclarecedora Bom. e, ao mesmo tempo, assustadora, como sempre, quando a gente Com certeza. fala da reforma tributária. Mas uma questão que eu não consegui ainda elaborar é a seguinte: eu trabalho muito com administração de locação, certo? Legal. O proprietário não me paga, sou eu que pago ele. Ok. Então, eu cobro do inquilino R$ 1.000, fico com os meus 10% e repasso 900 ao proprietário. Eu não sei como é que vai ser essa questão do split, do pagamento do meu serviço e separar o imposto, uma vez que o dinheiro está comigo. Então, hoje chega no final do mês, a gente emite a nota, né? E recolhe os impostos. Agora, vamos imaginar que eu tenho lá 1.000 contratos que eu administro. Então, eu vou ter, cada nota vai gerar um boleto, eu vou ter 1.000 boletos para pagar, mas o dinheiro está comigo, não está com o proprietário. Sim. O dinheiro do serviço está comigo, eu me acredito do dinheiro do serviço. Como é que eu faço para pagar o imposto? Legal, isso nós estávamos até discutindo aqui durante o nosso bate-papo, né? O split payment ele tem 3 modalidades, né? Então, possivelmente na parte dos imóveis, ele vai ser o split payment, o chamado específico. E ele vai passar todo esse split payment pela parte da apuração do teu tributo. Então, ele vai ser a apuração, no final do mês, você vai fazer a apuração para recolher até o dia 10 do mês subsequente. Bem provável, tá? Isso na regulamentação com certeza vai acontecer. Vai ter que ter um regime especial para esse tipo de situação, né? Já existem 3 maneiras do split payment, ok? Existe uma maneira para pagamentos parcelados, tal, certo? Então, com certeza, ele vai se enquadrar nessa situação. Vocês não vão fazer esse recolhimento antecipado pelo split payment, não. Ele vai na apuração. Mas a questão não seria a antecipação, a questão seria não há pagamento do proprietário para a imobiliária. Sim. Né? Então, você vai... Por isso que assim, nesse split payment chamado específico, você vai fazer a apuração dele na apuração dos tributos da tua imobiliária, sobre aquelas comissões que você emitiu, ok? E não sobre a movimentação financeira. Ok, depois eu entro em contato para tirar mais dúvidas aí sobre esse tema. Okay. É complexo. Obrigado. Ô Patrick, só para complementar essa questão que tu falou agora, o Carrara levantou também essa dúvida antes, né? Vou dar um exemplo da minha imobiliária. Eu tenho um sistema lá, André, que o dinheiro nem passa pela conta da imobiliária. Eu tenho um sistema que ele é um sistema que eu pago, né, por mês e tal. Quando o inquilino paga o aluguel, esse sistema ele já distribui os pagamentos, aonde não passa na minha conta. O sistema ele tira o 10% da imobiliária que vai daí para a conta da imobiliária ou uma conta do próprio sistema ali que tem, né, digital, e o direcionamento do valor do aluguel em si, tirando os 10%, vai direto para o proprietário do imóvel, né? A gente estava naquela dúvida, a hora que tu levantou ali, de repente essa é uma das soluções, né, que a gente estava pensando. Solução prática, né? E já existe esse sistema, então... Né, isso é o ideal, porque você não tramita da tua empresa esse recurso financeiro, né? Para não tributar. Agora, minha pergunta ela é mais... Eu quero saber como é que essa empresa vai justificar isso daí. Daí começa... A empresa do sistema que está passando tudo por ela, né? outro problema. Passa o recurso todo lá.
Maravilha. Tem mais perguntas no chat, gente? Vamos lá ver se tem mais alguma dúvida. Não estou vendo alguém aqui, também ninguém levantou a mão. Mais perguntas, pessoal? Que vocês que estão aí pelo Zoom. Henrique, vamos lá, Henrique. Nosso conselheiro, nosso diretor Henrique aqui. Antes de mais nada, agradecer, né, o André, foi muito esclarecedor, realmente. E uma dúvida que eu tenho é que, com certeza, vai ser gerado um sistema, né, para que estejam feitas essas taxas e posteriormente, o ressarcimento. Já está em andamento a produção desse sistema? Ele tem prazo para começar a funcionar? Como é que Ele já está pronto. Já está pronto. Eu tive acesso, mas eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que estão desenvolvendo lá em Brasília. Até no momento eu estava numa reunião, ela disse: tira o celular, desliga todo mundo, que isso é uma informação sigilosa. Ele já trouxe as telas do sistema. O que é esse sistema? Ele vai te trazer todos os créditos que você tem. Né? Você vai visualizar em tempo real tudo que está gerando de crédito. Então, por exemplo, como eu falei assim, esse eletricista que veio, a hora que ele emitiu a nota fiscal para mim, já vai aparecer no sistema que você vai consultar tudo que você tem de crédito. Então, o sistema já está pronto. Tá? O governo federal hoje, só na parte, por exemplo, assim, da regulamentação para fazer o split payment, tem 800 profissionais trabalhando lá. Nossa. Então, eles estão com um sistema gigante. Como a gente fala, essa reforma tributária é muito complexa. Então, assim, ela tem um prazo, essa parte estadual, que vai levar muito tempo, atrapalha um pouco. Muitas empresas vão pagar muito mais caro, empresas vão quebrar. Quem vai quebrar? Aquela empresa hoje que não tem capital de giro, aquela empresa hoje que não está conseguindo pagar seus tributos, né? Não estou falando da imobiliária, porque talvez vocês não, teu split payment não vai antecipar o tributo, mas o teu fluxo de caixa vai aumentar. Então, as empresas que não têm fluxo de caixa, elas vão ter muitas dificuldades. Tá? Mas no futuro nós vamos ter um bom sistema tributário. Vai ser um dos melhores sistemas tributários do mundo. Mas nós precisamos sobreviver até lá, né? Tirando a alíquota. Precisamos sobreviver. Tirando a alíquota, vai ser um dos melhores sistemas tributários. Vamos falar assim, a gente fala assim, o mercado... Eu vou ter que maior IVA do mundo, André. Maior IVA. 29%, 28%. É loucura. E vai vir, acho que vai vir muito vinculado agora com a história do Drex, né? Eu acho que, na verdade, ele já vai cruzar com tudo isso, né? Vai. Aí dá um pouco de medo, né? Ok? Vamos falar assim, tudo que o governo faz, a gente brinca assim, é para nos monitorar. É um Big Brother fiscal que nós botamos câmeras dentro da nossa empresa. O governo sabe tudo o que estão fazendo. Não precisa mais fiscalização. Olha no momento que eu só posso me acreditar do imposto se o meu fornecedor pagar. Poxa, cara. Então eu vou chegar assim para ti e dizer, pô, eu tenho que pagar imposto, não me acredito, cara. Eu vou ter que cobrar, mas o governo que cobra de ti. Então, foi muito bem montada essa legislação aí. A parte de imóveis, como você falou, gera muitas dúvidas. Mas o objetivo principal de hoje era justamente abrir a mente de vocês, né, para uma possibilidade de reavaliação do negócio. Eu falei, não, antecipar, né? Se antecipar. Não pagar caro lá na frente. Pessoal, são 12:18, a gente já passou um pouquinho do horário. Eu vou aproveitar. Chega mais para cá, Júnior. Eu vou aproveitar a última pergunta ali do Clóvis. É uma pergunta de análise mesmo, estratégica, né? O Clóvis perguntou quanto esta reforma vai impactar negativamente o nosso segmento, ou, se me permitir, Clóvis, né? Ou quanto essa reforma vai impactar o segmento, né? Antes de entrar aqui na palestra, a gente conversava aqui sobre isso, né? E que, na verdade, todos os empreendedores, empresários, né, vão ter que fazer conta. Tem negócios que vão deixar de existir, como foi colocado aqui pelo André, tem negócios que vão ser potencializados, né? No geral, a indústria teve redução, no geral, o serviço teve ampliação da alíquota, né? Sim. E cada um precisa fazer a sua conta, estudar, por isso que o Cresci está fazendo essa conversa com vocês. Não sei se o André teria, né, algum comentário a fazer, o quanto que essa reforma vai impactar positivamente, negativamente, ou vai impactar o segmento imobiliário. Imobiliária, né? Intermediação e administração de imóveis. Vamos lá. A reforma tributária vai acontecer para todos. Okay? Todos vão ter que se ajustar. Então, a parte imobiliária, ela vai ter um aumento da carga tributária. Vai. Isso em toda parte de serviço vai ter aumento tributário. Os prestadores de serviço de vocês também vão ajustar os valores. Então, o mercado ele vai se reajustar na parte imobiliária. Ele vai ter reajuste, vão ter valores, vão ter situações que vão ser diferentes. Porém, a parte, vamos dizer assim, onde é que está o produto de vocês? Que é a parte dos imóveis,
né, nas construções, nas vendas, nos proprietários, eu acredito que vai ser benéfico. Certo? Eu acredito que vai ser benéfico para o setor. Eu acho que não vai ter, assim, ó, que vai ser ruim para o setor. Certo? Então, assim, ó, é como, imagina assim, ó, todo mundo vai ter que se adequar. Ah, legal, hoje a gasolina vai para R$ 10. Ok, todo mundo vai pagar a gasolina R$ 10. Tem uns que vão andar menos, outros que não vão andar. Mas o mercado ele vai se regular. Porém, o produto de vocês ele vai acabar tendo um benefício com a reforma tributária. Que eu acho que no contexto vai ser bom. Legal. Ele mencionou ali, né, que ele obrigado, Jennifer, pelo teu comentário. Ele falou, eu sou corretor pessoa física. Eu, corretor pessoa física, o que que muda para mim? Né? Será que vai precisar mudar da pessoa de corretor para autônomo para corretor pessoa jurídica? Se ele não trabalha muito com lançamento, creio que não vai mudar muita coisa, né? Vai manter tudo como está. Agora, se trabalha com lançamento... lançamento que é uma incorporadora que vai querer, uma construtora que vai querer se acreditar daquele tributo. Na verdade, eu acho que nem a pessoa física é muito parecido com o que é hoje. Vai depender do quanto que ele vai fazer de faturamento. Exato. Se o faturamento dele é baixo, eu acho que não tem tanta necessidade de ele mexer. Agora, se o faturamento dele for alto, sendo pessoa física, que nem hoje, vale a pena ele já virar jurídico para pagar menos imposto. Mas tem um detalhe, né, Carrara? Porque vamos lá, a gente não tem pesquisas que demonstram quantos imóveis, em média, um corretor vende. Né? Mas imóvel de médio padrão, um imóvel a cada 2 meses, 3 meses, não é errado dizer. Tem gente que vende mais que isso, mas estou falando uma média aqui. Né? Se ele vende um imóvel a cada 2 meses, que é uma quantidade, ou a cada 3 meses, que é uma quantidade que hoje não precisa se tornar pessoa jurídica, se ele vende 4 imóveis por ano para lançamento, talvez precise, porque talvez a incorporadora cobre dele o crédito que a pessoa jurídica gera e a pessoa física não. Então, se você trabalha com lançamento, Carrara, talvez o que mude o que pode ser seja essa necessidade. Pode ser que a construtora te obrigue a fazer, porque ela só vai aceitar corretor que for PJ. Que vai gerar para ela o crédito de 19,5% da alíquota de imposto pago pelo corretor. Então, vai ter todos os tipos, né? Então, tem que analisar caso a caso. Não tem uma regra clara. Depende também, poxa, a maioria vai precisar do crédito dessas grandes empresas. A alíquota é muito alta. Uma pergunta. Vamos lá, pensando na operacionalização aqui, né? O corretor está ali, ele tem a PJ, né? Ele é autônomo, mas tem a PJ dele, é um corretor associado. Ele emitiu a nota, né? Ele já paga. Ou é na hora que paga ou é 5 dias, é 10 dias? Não, ali vai ser no momento. Ele nem recebeu, então ele vai optar em receber primeiro para depois emitir a nota. É que hoje tem gente que pede a nota primeiro para pagar depois. Estou falando da operação, né, gente? A lei fala assim, fornecer ou pagar, o que ocorrer primeiro. No momento que ele emitiu a nota, quer dizer que ele forneceu o trabalho. Entende? Porque tem essa questão, eu mando a nota primeiro para pagar depois ou eu pago primeiro para receber a nota depois? Como emitiu a nota tem que pagar, talvez tenha aí um ajuste nesse processo de emissão de nota depois de receber o dinheiro. Sim. Gente, nosso tempo aqui acabou. Vou passar a palavra aqui, né, para o Carrara, agradecer ao nosso conselheiro Júnior, nosso diretor Henrique, o Daniel que está aqui atrás aqui da tela, né, cuidando aqui do sistema. Carrara, fazer as honras da casa aí. Tá bom. Obrigado. Eu acho que, de novo, né, acho que todo mundo falou, acho que foi bem esclarecedor. Dúvidas vão ter, eu acho que sem dúvidas, eu acho que foi uma provocativa muito, muito boa. Eu acho que a gente vai ter que te chamar de novo aí para a gente aprofundar depois mais o tema. Mas todos por ele. Então tá bom. Obrigado, Júnior, obrigado, Henrique, obrigado, Alcides, obrigado, Daniel, e obrigado a todos que acompanharam aí até agora. Vai ficar gravado isso daí, né? Acho que daí depois a gente disponibiliza. Exato. Para que as pessoas possam rever aí. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, obrigado.